Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN, que hoje dedica o seu programa para falar de vendas. E o nosso convidado é palestrante, consultor, vendedor e autor de livros. Lançou o livro Sucesso em Vendas. Eu me refiro ao Marcelo Ortega. Sucesso em Vendas, pela editora Saraiva, Sete Fundamentos para o Sucesso, livro esse que já está na sua terceira edição. Marcelo Ortega, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos assistem. É uma honra para mim estar aqui na CBN, sempre. E a primeira pergunta que eu faço a você, Marcelo Ortega, é como é que funciona o processo de vendas? Olha, vendas, Milton, é uma área deliciosa de se praticar e a gente faz isso todo dia. A questão é que eu dou no livro o nome de fundamento aos passos que norteiam o trabalho daqueles que são profissionais da área. Preparação, planejamento, estratégia eu chamo de aquecimento. Depois vem a etapa da sintonia, do relacionamento. Depois de descobrir o interesse do cliente, sondagem, perguntas, maior habilidade em vendas. Depois vem a questão de apresentar o produto com credibilidade, lidando com objeções difíceis, que é a etapa da negociação, do desejo de compra. Depois vem fechamento da venda e pós-venda. Então, aquecimento, afinidade, interesse, solução, desejo, comprometimento e pós-venda são 7 fundamentos que estão no livro Sucesso em Vendas, que são base dos meus treinamentos de vendas. O processo de vendas é esse. Agora, em torno do processo de vendas, tem uma coisa chamada atitude e comportamento, que a gente precisa observar bem, porque não vem nos livros e não vem de dentro. Né? Você pode pegar qualquer livro de autoajuda, se você não quiser, não funciona. Agora, É uma questão de praticar, né? quando nós falamos aqui em processo de venda, você fala também em paixão. Isso é importante, isso é fundamental. Eu diria que o que vai diferenciar um vendedor do outro é o quanto ele é apaixonado pelo que ele faz, pelo quanto ele gosta de vender. Se o cara não gosta do que faz, ele precisa fazer o que gosta. Ou ao contrário, se não faz o que gosta, precisa gostar do que faz, porque isso transparece ao cliente, isso transparece aos mercados em que ele atua, ao chefe, à equipe. Entusiasmo, do grego, a palavrinha significa em dentro, tus e teus, asmo, sopro. Deus dentro de você, o sopro divino. É bonito isso. Só que tem gente que acha que vem de fora. Ah, eu me motivo se vier dinheiro, eu me motivo se meu chefe der o tapinha nas costas. Não. Meus amigos, apaixone-se pelo seu trabalho, pelo seu cliente, pelo seu ato da venda, antes de esperar qualquer pessoa ou qualquer estímulo externo. Porque aí você vai ver a diferença. A paixão é fundamental. Quais são os principais fundamentos, no seu entender, para que essa técnica seja bem desenvolvida e os resultados sejam positivos? Bom, eu chamo inclusive de fundamentos da venda, os passos, os antigos passos ou sempre passos da venda, que é aquecimento, afinidade, interesse, solução, desejo, comprometimento e pós-venda. Isso o vendedor precisa saber fazer. Toda pessoa que vai ter à frente um cliente precisa se preparar para falar com esse cliente, precisa saber criar empatia com esse cliente, precisa saber construir necessidades onde não existem, precisa entender de apresentar o produto de forma cativante, com credibilidade, precisa entender de lidar com objeções, fechar negócios e fechar sempre. Esses são os fundamentos da venda. Agora, tem uma parte que está fora da técnica, que vem antes de tudo, que é a atitude. Muita gente tem todo o domínio técnico de produto, entende muito bem do seu trabalho, mas peca por problemas de relacionamento, peca por problemas de iniciativa, de querer aprender novas coisas, de ir para uma convenção de vendas e ficar no grupo dos que explicam por que não dá para vender, reclamando das estratégias da empresa, reclamando das estratégias do produto. Não, é uma escolha. Atitude ninguém vai te dar se você não quiser. É uma escolha. Você tem que escolher se você vai ficar no grupo dos que estão a fim de vender mais, porque os campeões são aqueles que são obstinados a aprender coisas novas todos os dias, a praticar a boa arte da venda, o ato da venda, com uma lisura, um capricho que transcende o meio comum do vendedor basicão do mercado. Por exemplo, um grande vendedor. Um grande vendedor é aquele que pensa na meta dele quase que de hora em hora.
é aquele que não, ele se compromete com a empresa como se a empresa fosse dele. E ele tem normalmente, se você falar com ele tem normalmente 3 vezes mais clientes do que o que ele precisa naquele momento para fechar negócios. Eu aprendi isso há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar no, mer- no mercado de seguros, por exemplo. O gerente falava para mim: você precisa ter 3 vezes mais negócios do que o que você precisa realizar, porque senão você não tem o funil da venda, você não tem a chance de chegar lá. E é uma verdade, porque não é cada enxadado uma minhoca. Então, a atitude do vendedor é quem vai dar o tom certo para ele, se ele vai atingir meta ou não. O vendedor bom precisa ter resultado. Mas há quem nasça para não ser vendedor, ou seja, a gente pode nascer, "Olha, não tem jeito, e aí eu vou tentar estudar, vou tentar me preparar, mas não tem jeito, eu não sou vendedor, não sei nem me vender." Tem gente que não tem como estar à frente do cliente e, nesse caso, vira um bom gerente de vendas, muitas vezes. Se prepara para gerenciar Você está uma dizendo equipe. que gerente de vendas não sabe vender? Não, eu estou dizendo que tem gerentes de vendas. O fato de ser um grande vendedor não quer dizer que vai ser um grande gerente de vendas. É que há necessidade de habilidades diferentes, é isso. Totalmente. É muito importante você dizer isso. Eu, por exemplo, vou estar em maio agora com um grupo de gerentes, especificamente trabalhando desenvolvimento de técnicas de gestão, como formar, organizar, dirigir uma equipe de vendas. Não tem nada a ver com as técnicas de vendas que eu falei anteriormente aqui. Nós não estamos falando do ato da venda, nós estamos falando de como motivar vendedores. Vendedor é o profissional mais sozinho do mercado. Ele vive do seu resultado, ele acorda desempregado todo dia, ele detesta ter um chefe, ele detesta ter que preencher um relatório. Como é que eu faço com que ele goste dessas coisas que são fundamentais? O cara, normalmente, que vira um gerente de vendas hoje é porque ele era um bom vendedor. Sabe o que a empresa perde, normalmente? Perde um grande vendedor porque transformou ele num péssimo gerente. Talvez ele não tinha ferramentas de liderança, habilidades gerenciais para isso. Então são dois universos completamente diferentes. Você pode ter sido um grande vendedor e pode virar um grande gerente, pode virar um grande educador. Eu criei um instituto de formação de treinadores de vendas, que é o Instituto Marcelo Ortega, que pega este livro como base para treinar. Porque hoje o grande líder é o líder que não diz pro vendedor assim, vai que dá. Ele diz como dá, Milton. Ele ensina a pessoa, ele não depende dos palestrantes e treinadores do mercado, porque o palestrante vai lá e faz um grande trabalho, mas dura pouco. Porque a palestra ali, ela contamina, ela infla os egos, ela dá ferramentas, mas dura pouco. No mundo das vendas, o que pode ser considerado como linha tênue entre ética e falta de ética? Bom, ética, em minha opinião, uma definição boa de ética é você voltar pelo caminho que você trilhou ou perseguiu e se orgulhar de fazer tudo de novo. Então, reflita. Se você está em vendas e o sucesso é a qualquer preço, e você passa por cima de pessoas, de concorrentes, de colegas, você se orgulharia disso se você fizesse tudo isso de novo? Acho que a linha tênue da ética, e muita gente precisa estudar isso um pouco, que é para entender, é você não ser, por exemplo, líder de meio turno, aquele cara que fala uma coisa para sua equipe, né? Exige resultado, exige disciplina, exige foco, e quando vai ver os valores dele no dia a dia, com a família dele, ou na rua, ou ele está furando a fila do cinema, maltratando o porteiro do prédio, não dando foco para o trabalho, não respeitando, não se apresentando, não valorizando o cliente. É incongruência, é falta de ética da parte dele fazer uma coisa. Então a linha tênue está aí. Muita gente que entra em vendas entra desesperada. E aí a falta de ética vem por questões de desespero, de atingir resultado, de ter a meta cumprida, porque senão será demitido. Agora, na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena. É melhor perder um cliente, melhor perder uma venda do que perder um cliente. É melhor perder um trabalho que não te dê espaço e tempo para você fazer as coisas com ética do que fazê-las sem ética para ter sucesso a qualquer preço. Você falou lá no início dessa nossa conversa que tem que se aprender uma coisa nova a cada momento porque os processos estão mudando.
Agora, de tudo que você falou aqui, o que que realmente mudou nesses últimos anos? O que que se teve que fazer a mais nesses últimos anos, que já não se fazia há 10 anos, por exemplo, quando o assunto era vendas? A entrada das tecnologias. A internet é a grande mudança da velocidade. A globalização, hoje todo mundo tem o maior concorrente. Através dos buscadores de internet, você consegue todas as informações. O maior concorrente de todo mundo é o Google. Você precisa estar no Twitter, no Facebook, você precisa estar influenciando os seus clientes, causando experiência de compra. No passado, há 10 anos atrás, Milton, a gente vivia a era do produto. Quem vendia o computador pela marca dele, tinham 2, 3 opções e era uma força danada. Hoje, para vender o computador, a pessoa tem que entender de software, tem que entender de memória, ele tem que dar aplicações para isso, ele tem que mostrar o uso efetivo, ele tem que dizer que cada computador tem uma condição completamente diferente da outra, do ponto de vista do usuário, que é muito mais informado e preparado. É fácil falar isso em tecnologia, mas o carro é a mesma coisa. As pessoas não compram pelos mesmos motivos. Eu posso ir a uma concessionária e comprar um carro por uma questão de transporte, outra pessoa por uma questão de status. O que mudou é que no passado o cliente não era tão importante. Hoje, o cliente é mais do que importante, ele é unidade de lucro. Houve um momento em que o cliente não era tão importante na Houve, venda? em que a era do produto, 1970, 1980, era industrial, marcas fortes, tinha vendedor que se orgulhava, e os vendedores que estão nos assistindo sabem disso, se orgulhava de enganar o cliente. O tipo, você viu que eu empurrei para ele? Você viu que bobagem que eu falei? O cliente não era tão informado. Não é que ele não era importante. Ele era importante no aspecto financeiro, mas ele não era importante numa condição que hoje se chama, os grandes gurus de marketing, se chama de condição da experiência de compra. Quando você vai comprar, não é só o que você pagou, é o quanto você influencia o amigo A, B, o C ou D para comprar também. O sucesso depende disso. É o que causou mais do que o produto, o relacionamento, o atendimento, quanto aquilo facilitou a tua vida. Eu, por exemplo, eu não posso vender um produto falando das características e das vantagens mais. Elas não interessam, as pessoas têm pouco tempo para ouvir. No passado, você enchia as pessoas de características e vantagens e convencia, porque o cliente não queria ficar por menos. Este produto ou esta roupa usa um fio, o maior trabalhado do mundo, um equipamento, um carro que tem um motor com super acabamento e tal. E isso convencia. Hoje ninguém quer saber do motor ou do fio que se usa. Hoje as pessoas querem saber o que elas ganham para a vida delas com aquilo. Que diferença faz? Olha, com este motor, muito mais performance, segurança e estabilidade na estrada. Com este fio, uma apresentação pessoal impagável. Com essa etiqueta, são essas coisas que estão fazendo a diferença. Rafael comenta aqui o seguinte, Marcelo, você falou sobre afinidade agora há pouco. A impressão que eu sempre tenho é que quando eu vou vender alguma coisa, a pessoa acha que eu quero passá-la para trás. Quer dizer, como é que cria essa afinidade quando o vendedor parece ter essa dificuldade? Ou ele próprio tem a percepção de que a imagem que ele está transmitindo para o seu cliente não é a imagem que deveria estar sendo transmitida para criar confiança. Rafael, né? Rafael, precisa mudar a maneira como você faz para se aproximar das pessoas. Eu não estou dizendo que eu nem te conheço profundamente, mas eu não estou dizendo que você está fazendo certo ou errado. Estou dizendo que o resultado não está legal. Quando alguém acha a gente, repetidamente, que a gente está tentando, se são vários clientes, que a gente está tentando passá-los para trás, é porque você está muito afoito. Pode ser que você está indo direto para querer apresentar o produto ou usando perguntas de fechamento da venda. O que é pergunta de fechamento da venda? Tipo, Milton, o senhor vai pagar em cheque ou em dinheiro? O senhor prefere que eu entregue na sua casa ou no seu escritório? O senhor gostou mais do azul ou do amarelo? São perguntas que não estão erradas, mas quando feitas logo no começo da apresentação, sem que o cliente tenha tido a oportunidade, por exemplo, de te propor uma objeção, tem vendedor que corre de objeção. O caso dele é um pouco diferente. O caso dele é na abertura da conversa. Então, muita pressa. Eu tinha uma vendedora, uma vez nós fomos um cliente,
E ela queria tirar a proposta e queria tirar o prospecto, o folder, mas nos primeiros minutos, porque a gente tinha pouco tempo de reunião, então entrou na sala, quando ele entrou, ela já estava sacando os cartão, a apresentação e tal. E eu fiz a pergunta, eu falei, como é trabalhar aqui nesta empresa? Para aquele senhor que tinha 20 e tantos anos de empresa. Nossa, ele estufou o peito e falou, melhor do que te falar, eu vou te mostrar. Ela quase teve um troço. Sabe quando o olho da pessoa começa a tremer, assim, de nervosismo? Porque ela falou, não vai dar tempo. Ele nos levou para passear pela empresa inteira. A gente perdeu uma meia hora, porque ele quis mostrar tudo. Quando voltou, não daria mais tempo dela fazer toda a apresentação que ela tinha preparado. Ele virou para a gente, para nossa surpresa e alegria, e falou assim, eu já conheço o produto de vocês, o que eu queria mesmo era ter afinidade para poder começar a ter relações comerciais com vocês e comprar, fazer essa primeira compra. E fechamos o negócio sem mostrar o produto. Há anos atrás eu aprendi comigo o quê? Que vale mais sintonia com as pessoas do que produto. O Cleuder de Paula pergunta o seguinte: no início da minha carreira, eu tive muitas dificuldades com a atividade de vendas. Então descobri que para se ter um bom rendimento nessa atividade era preciso que eu acreditasse naquele produto ou serviço que eu estava vendendo. É possível apresentar um produto sem acreditar nele? Hum, bem difícil. Você vai ter que ser um grande ator. E eu recomendo que você não faça isso. Ou você coloca em primeiro lugar uma lista de grandes benefícios que esse produto, porque não tem produto ruim. O que tem é vantagens e desvantagens. O produto ruim não permanece no mercado. Se tem alguém vendendo este produto que você vende, se tem um outro case de sucesso, meu amigo, chegou a hora de você mirar os cases de sucesso. Olhar os vendedores bons, como é que eles vendem, que argumento ele usa. O vendedor, antes de sair de casa, ele precisa ter uma lista de pelo menos 10 benefícios que possam interessar ao público em geral. E benefício não está no campo do tangível, está no intangível. Uma máquina que aumenta a produção gera mais lucro. Então, hoje eu vou falar de lucratividade. Um sapato que causa um impacto legal numa festa gera bem-estar, gera reconhecimento, gera status. Então, eu vou falar de status com o cliente. Qual é a tua lista de benefícios? Aí, talvez, você se colocando no lugar do cliente, fazendo essa lista, você compra o produto para poder vendê-lo. Do contrário, é impossível. Não há como. Pergunta do Alceu Bueno, que está aqui no Twitter: qual a principal habilidade de venda? Negociação ou argumentação? As duas andam juntos. Negociar é uma habilidade que se desenvolve. A arte da negociação é se deslocar para um ponto em comum, em que você também faça com que o outro venha para este mesmo lugar. Por exemplo, princípios e diretivas de negociação. Não dê troque. Não dê troque. Para que você está dando desconto se a pessoa não está vindo com você para o fechamento, para esse lugar em comum? Deixa outra pessoa falar a maior parte do tempo. Quem fala demais dá bom dia para cavalo, como dizia a minha avó. Tem vendedor que, no menor hesitação do cliente, ou no menor questionamento, ou um silêncio do cliente, já fala, nós temos 10% de desconto, se eu apertar meu chefe tem mais 15%. Mas ele nem te pediu isso. Ele nem falou nada, era silêncio. Não, o que a gente precisa aprender não é argumentar, é acalar, por exemplo, em muitos momentos, a se calar. O silêncio, eu tenho um artigo no meu site sobre o silêncio na negociação. É impressionante, quem fala mais, concede mais. O argumento vem de fatos. Quando a gente conhece bem o que a gente vende, aí fica fácil. Quando a gente não conhece, a gente fica enrolando. Lembre-se, fatos são reais, podem ser provados. Fatos são seguidos de exemplos. Então, sempre que você for dar dizer que o produto é bom, diga mais do que o produto é bom. Eu tenho aqui uma estatística de uso do produto, ou eu tenho um depoimento de um outro cliente, eu teria prazer em lhe dar 3, 4 telefones de gente que usa esse produto. Isso é um fato. Aí é uma argumentação forte. Pergunta do Fernando Silvério: gostaria de saber do Marcelo qual o estereótipo do vendedor do futuro e se é possível uma equipe de vendas ter sucesso sem precisar de metas impostas pela empresa. São duas questões diferentes. Começamos com o estereótipo do vendedor do futuro? O vendedor do futuro é o vendedor que primeiro ele se prepara, ele estuda, ele visa a formação acadêmica, se não tem, almeja, mas não é isso, ele não usa isso como o principal elemento de sucesso, porque nunca foi. Ele usa isso
como diferencial para estar na era da informação e do conhecimento. Ele é obstinado a resultado, ele é obstinado à meta, ele faz mais do que o que é pago para fazer. Ele não precisa ser azul, amarelo, verde ou cor-de-rosa, ele não precisa ser feio ou bonito, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa manter os cuidados pessoais, ele precisa ter um português bem falado e ele precisa saber calar-se, ele precisa saber negociar com base em valor. Ele pratica vendas com o conceito de vendas consultivas, da era da sensibilidade, onde ele precisa ser percebido, ele precisa ser considerado como opção de compra, comprado, indicado e recomprado. E aí a segunda parte da pergunta do Fernando Silveira é se é possível uma equipe de vendas ter sucesso sem precisar de metas impostas pela empresa. Negativo. Isso não existe. Nunca, nunca. Eu nunca vi uma equipe de vendas bater metas sem ter metas impostas. O que eu vi foi a equipe aprendendo a importância das suas metas e participando da construção das metas, um modelo que eu até faço em consultoria, que é o planejamento estratégico dinâmico de metas, onde o vendedor diz o quanto ele pode vender e a empresa baliza isso com os indicadores. Isso é muito interessante, porque quando o vendedor diz o quanto ele pode vender, às vezes ele diz até mais do que a empresa daria de meta para ele. E o bacana é que normalmente isso acontece. Agora, gente sem meta está fazendo piquenique. Bom, tem uma outra questão aqui. Aliás, foi o primeiro ouvinte internauta a fazer pergunta aqui, desde que nós anunciamos que nós íamos conversar aqui sobre vendas no mundo corporativo. E não por acaso deixei como uma das últimas questões. Mas, enfim, está aqui a pergunta do Rondinei Silva e ele quer saber o seguinte. Gostaria de perguntar ao Marcelo Ortega como acessar níveis hierárquicos acima do meu contato diário sem ofender o contato. Falo de vendas B2B. Pergunto isso, pois muitas vezes o nosso contato diário não é decisor final. Ele também não aceita que você fale com o superior dele. Ele quer se sentir importante. Como é que eu faço isso, Rondinei Silva? É quem faz a pergunta. O Rondinei, que sempre está comigo no Face, está no meu site. Um abraço ao Rondinei. Rondinei, ajude a outra pessoa a sentir-se importante. Essa pessoa que não decide tanto e que não quer e que você não quer incomodar ou bypassá-la ou deixá-la constrangida falando direto com o chefe dela, diga a ela o seguinte: olha, eu quero lhe ajudar a vender esta ideia dentro da sua empresa, barganhando a presença do decisor, do diretor, do influenciador mais importante, te ajudando assim a realizar esse grande projeto que nós dois estamos planejando. Enfim, você barganha com essa pessoa, que é o sponsor, a gente chama, ou quem é aquele que está fomentando a oportunidade para dentro da empresa, dizendo da importância dela e que você tem um veemente desejo em ajudá-la a convencer, que é o teu trabalho esse, e que você, em uma reunião, em um bate-papo, poderia ajudá-lo bastante no processo de convencimento. Nunca comece uma venda, Rondinei, sem saber como funciona o processo de decisão. É uma coisa, talvez, para finalizar. Porque às vezes a gente é solicitado uma proposta ou alguma coisa e aquela pessoa não decide. Aquela pessoa não tem sequer orçamento para isso. Ela vai ter que vender internamente. Então, se você perguntar antes como funciona o processo de decisão, ela vai te dizer que passa por um diretor, no dia da apresentação da proposta, no dia da reunião, barganha a presença do diretor para que você já tenha acesso a essa pessoa também, sem passar a outra. Você faz tudo via ela, mas vira um parceiro dela para o convencimento interno. E a pergunta da Fátima Lorenzo sou empresária na área de comunicação, meu produto é específico, não existe em prateleira. Meu desafio hoje é vender ideias e soluções. Barro muitos departamentos de compras que visam dinheiro. O que fazer? Prezo pela presença física com o cliente. Muitas vezes nem tenho esta oportunidade. Como fazer para conseguir estes contatos? Bom, você trabalha muito na mesma linha que eu. Nós trabalhamos com comunicação, nós trabalhamos com desenvolvimento empresarial e o teu produto é a tua principal imagem, é a sua imagem, é você que tá se vendendo ali. Nem sempre haverá tempo para reuniões. Você precisa criar necessidades, você precisa criar interesse. Comece alguns truques para marcar reuniões sem precisar de tanto tempo. Comece a agendar reuniões com o horário quebrado. Peça uma reunião 20 para meio-dia.
Vai parecer que a reunião dura 20 minutos só e vocês podem falar até a 1 da tarde. Começa a destacar para as pessoas coisas que tenham valor para elas e não para você. Então você não trabalha com comunicação, você trabalha com fortalecimento da marca da empresa. Você trabalha gerando mais lucro, mais produtividade, mais resultado. Quando você iniciar qualquer discurso assim, a tendência da pessoa parar e te ouvir e permitir, talvez, uma reunião com mais facilidade. Detalhe, não desista, entusiasmo. Para todos os meus amigos que me assistem, me ouvem aqui pela Rádio CBN. Entusiasmo vem de dentro, é ele que proporciona a gente para ter sucesso. Não é fácil, é mais não do que sims, mas como vendedor que sou, como treinador de equipes de vendas e de treinadores de vendas, eu vivo do meu entusiasmo. Bom, Marcelo Ortega, eu vou considerar esse aí, então, um recado final dessa nossa conversa aqui dentro do mundo corporativo. Quero agradecer a sua gentileza de ter estado conosco aqui, trazendo parte do seu conhecimento. Muito obrigado. Milton, muito obrigado. Se você me permite, quero convidar as pessoas a conhecerem o Instituto Marcelo Ortega, tem no Face lá. Tem muita gente que participou aqui que me pareceu ser gerente de vendas. Se você é gerente de vendas, palestrante, consultor e quer aprender a treinar a sua equipe e dar um show com metodologia e técnica, de 15 a 18 de maio, nós estamos fazendo um evento do Instituto que é o único que vai acontecer esse ano. É uma oportunidade fantástica para gestores, palestrantes, comunicadores aprenderem todos os segredos que eu adquiri nesses últimos 20 anos. Você viu que o Marcelo é bom vendedor, né? Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado. Marcelo Ortega, nosso convidado, palestrante, consultor, vendedor e autor de livros. Hoje nós falamos aqui do Sucesso em Vendas, livro lançado pela editora Saraiva, que já está na sua 3ª edição. 7 Fundamentos para o Sucesso, o livro esse aqui que eu tenho em mãos. A você que participou aqui do Mundo Corporativo, com perguntas ou nos assistindo, eu quero fazer um agradecimento especial. E lembrar sempre a você o seguinte, ao final da entrevista, você pode ir lá no nosso grupo no LinkedIn, lá no LinkedIn, no Mundo Corporativo na CBN, e também expor um pouco do seu conhecimento sobre essa área que nós estamos falando. Compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, discutir esse assunto, aprofundar o tema, que é uma maneira de todos nós aqui termos um pouco mais de conhecimento. Então, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Mundo Corporativo.